Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Estamos começando a nossa jornada pelas leituras complementares que vão fundamentar a nossa primeira lição deste trimestre. O tema é o chamado que transforma dor em propósito. E hoje vamos refletir juntos sobre como Deus, em sua soberania, pode usar justamente as nossas maiores dores para gerar os seus maiores propósitos, olhando para a inspiradora história de Neemias. Para que a gente consiga compreender a profundidade do chamado de Neemias, é fundamental entender o seu ponto de partida. Neemias não estava em uma situação de sofrimento. Pelo contrário, ele ocupava uma posição de muita confiança, de conforto, lá no palácio do rei Artaxerxes. Essa posição tão privilegiada poderia muito bem tê-lo mantido distante da realidade do seu povo, mas uma visita, uma notícia inesperada, mudou completamente o rumo da sua vida. Vamos parar um pouco e pensar na gravidade desse relato. Não se tratava apenas de uma construção em ruínas. Os muros fendidos, os muros derrubados. Isso significava uma vulnerabilidade total. O povo estava exposto a qualquer ataque. E as portas queimadas, elas simbolizavam a vergonha, a humilhação pública. O povo, vivendo em miséria e desprezo, tinha perdido não só segurança, mas a sua própria identidade. Era, de fato, um quadro de completa desolação. E quem é que traz essa notícia tão devastadora? O texto bíblico o identifica como Hanani, e Neemias se refere a ele como um de meus irmãos. É exatamente nesse ponto que a nossa leitura complementar de hoje, lá de Provérbios, se conecta de uma forma impressionante. Esse versículo nos dá a chave para entender a natureza desse relacionamento e o papel que ele teve no grande plano de Deus. Essa sabedoria bíblica é de uma profundidade imensa. O texto distingue duas dimensões de um relacionamento verdadeiro. O amigo, diz a palavra, é uma presença constante de lealdade e de afeto. Mas existem momentos, os momentos de angústia, que revelam uma conexão ainda mais forte. Nesses momentos, se forja um vínculo que vai além da amizade comum. É nesses momentos de crise que, como diz o texto, nasce o irmão. Hanani, portanto, não foi apenas um mensageiro. Ao ir até Neemias, ele agiu exatamente como esse irmão que nasce na angústia. Ele não se limitou a relatar um problema. Ele buscou em Neemias a pessoa que ele sabia que Deus poderia usar para começar uma solução. Naquele encontro, naquela partilha de uma dor mútua, um propósito divino começou a tomar forma. E aqui nós chegamos a um ponto crucial de toda a história: a reação de Neemias. Diante de uma notícia tão esmagadora, ele poderia ter se entregado ao desespero, poderia ter ficado paralisado, mas não. Ele também não reagiu com impulso. A sua resposta foi imediata, sim, mas foi profundamente espiritual, foi estruturada e, acima de tudo, foi totalmente dependente de Deus. É muito importante observar essa sequência. O choro e o lamento não foram um fim em si. Foram uma expressão genuína de amor, de empatia pela dor do seu povo. Em seguida, o jejum demonstrou sua busca por sensibilidade espiritual, abrindo mão do físico para se conectar com o divino. E, por fim, a oração, o ato final de entrega, colocando um problema que parecia insolúvel nas mãos do único que poderia, de fato, resolvê-lo. Foi exatamente neste processo que a dor de Neemias começou a ser transformada em um chamado. Fica muito claro para nós que os grandes chamados de Deus muitas vezes não nascem em momentos de tranquilidade. Eles nascem em meio às lágrimas, ao lamento e a uma profunda dependência. A dor que Neemias sentiu não o destruiu. Pelo contrário, ela o direcionou para a sua missão de vida. A lição que a gente extrai da união entre Hanani e Neemias se estende para as nossas vidas hoje. Deus continua a operar através de relacionamentos. Ele continua posicionando pessoas em nosso caminho para nos apoiar, às vezes para nos alertar e para nos ajudar a cumprir os seus planos. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Jetro aconselhou Moisés e evitou que ele desfalecesse sob o peso da liderança. Arão e Hur sustentaram nos braços de Moisés e, com isso, garantiram a vitória de Israel. Da mesma forma, Hanani trouxe a informação que acendeu em Neemias a chama da restauração. Momentos difíceis, de fato, unem propósitos. Tudo isso, claro, nos leva a uma reflexão pessoal e muito necessária. Como nós temos nos portado em nossos relacionamentos? Temos sido o amigo que ama em todo o tempo? E tão importante quanto, será que estamos com os olhos e o coração atentos para reconhecer aqueles que Deus nos envia como irmãos nos momentos de angústia? E dispostos a ser essa mesma figura na vida de outras pessoas?
A história de Neemias, que foi iniciada por aquela notícia trazida por Hanani e que se fundamenta tão bem em Provérbios 17:17, nos ensina que Deus valoriza e, mais do que isso, Ele utiliza os relacionamentos. Um amigo verdadeiro, um irmão que nasce na angústia, pode ser o instrumento divino que nos desperta para o maior propósito de nossas vidas. Que esta reflexão nos impulsione a cultivar amizades verdadeiras e a estarmos sempre sensíveis à voz de Deus, que muitas vezes fala conosco através daqueles que Ele coloca ao nosso lado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.